Olá, meu nome é Vladimir G. Machado e hoje vamos falar sobre transações e bancos de dados. Antes de iniciarmos o assunto de transação, vamos entender o que são bancos de dados. O banco de dados é uma coleção organizada de informações ou dados, estruturadas, normalmente armazenadas eletronicamente em um sistema de computador. Os bancos de dados são categorizados em dois tipos: bancos de dados relacionais e bancos de dados não relacionais. Onde os bancos de dados relacionais são os bancos de dados que utilizam uma linguagem SQL para definir a manipulação dos seus dados. Os seus dados são armazenados de forma estruturada, denominadas de tabelas, e são as opções ideais para sistemas que necessitam de uma grande consistência de dados. Já os bancos não relacionais são um tipo de bancos de dados que não utilizam estrutura tabular tradicional e foi criado para atender sistemas com um grande volume de dados e alta escalabilidade e flexibilidade. Seus dados são armazenados em arquivos ou grafos. São soluções para situações nas quais os bancos relacionais não atendem. Um exemplo são ambientes com dados mistos, seja eles imagem, mapas, tabelas, que não podem ser tabulados em linhas ou colunas. Os bancos de dados são geralmente controlados por um sistema gerenciado chamados de bancos de dados, o SGBD. O SGBD é o conjunto de software responsáveis por gerenciar, organizar, armazenar, recuperar e manipular os dados de um banco de dados de forma segura e eficiente. E tem como função o SGBD a criação e estrutura dos bancos de dados, seja tabelas, índices e relacionamentos, toda a parte de inserção, atualização, exclusão e consulta dos dados, o controle e acesso e permissões de usuários, quem pode acessar e o que pode fazer dentro de todo o banco de dados, toda a parte de controle e transações para garantir a integridade das informações e toda a recuperação de dados de falhas, log, backups e recovery. Também responsável pelas concorrências seguras entre múltiplos usuários. Os tipos de SGB mais comuns hoje dos bancos do tipo relacionais são MySQL, Postgre, Oracle, Database SQL. Os não relacionais são MongoDB, Cassandra, Firebase, entre outros. Aqui temos um gráfico mostrando as camadas no SGBD, onde na primeira linha a gente tem os acessos do usuário, seja programador, DBA, usuários comuns ou usuários avançados. No centro, toda a parte relacionada ao SGBD, então toda a parte de compiladores DDL, processadores consultas, pré-compiladores DML, gerenciador de bancos, toda a parte de código. E por sua vez, abaixo nós temos os arquivos de dados ou dicionários de dados, que são gerenciados pelos arquivos do SGBD. Essa seria uma estrutura de um SGBD. Então agora vamos entender um pouquinho o que são transação. Uma transação de um banco de dados é a unidade única de trabalho. Pode ser tão simples quanto ler os dados da tabela ou tão complexa quanto atualizar várias tabelas simultaneamente. A importância da transação é a garantia da integridade, garantir que toda a integridade das informações seja efetuada de forma correta, a confiabilidade das informações e a proteção contra falhas dessas informações. Aqui eu trago um exemplo explicando. Então, só para a gente entender o que seria uma transação, aqui uma transação simples, onde a gente está fazendo um decréscimo da conta de Maria e um acréscimo na conta de João. Então, a gente tem o primeiro update, que seria o SQL inicial, onde a gente vai fazer o decréscimo da conta de Maria, onde eu tenho o update na conta corrente, setando o saldo, onde saldo é igual ao saldo existente menos 100, e o usuário, o nome seja Maria. E o acréscimo seria a transação de acréscimo e a conta corrente, setando o saldo existente de João, acrescendo mais R$100, onde o nome seja João. Isso seria uma transação. Dentro do banco de dados, a gente, para executar as transações nos bancos relacionais e em alguns bancos não relacionais, a gente tem o ACID. O que é o ACID? É um conjunto de propriedades cruciais para a integridade de dados do banco de dados. Ele garante a confiabilidade das transações, especialmente em sistemas relacionais complexos. Dentro deles, o que a gente tem? Atomicidade. O que é atomicidade? Tudo ou nada. A transação deve ser tudo ou nada. Se qualquer parte da transação falhar, todas as operações anteriores devem ser desfeitas. Garante que o banco de dados não fique em um estado parcial. E aqui eu trago a parte de consistência. Então, o que seria a consistência? A transação deve levar o banco de dados de um estado válido para outro estado válido. Todas as regras de integridade e restrições devem ser manipuladas.
não podendo existir um estado parcial. Por exemplo, se uma regra diz que o saldo de uma conta não pode ser negativa, essa condição deve ser preservada após a transação. No exemplo que a gente fez anterior, caso existisse uma regra dizendo que a conta não poderia ficar negativa de Maria, ou se o saldo dela tivesse que ser superior a R$100 para poder fazer o decréscimo de R$100, essa regra teria que ser atendida. Se essa regra não fosse atendida, não atenderia às consistências existentes e isso não geraria um sucesso na transação. Já a parte de isolamento garante que as transações simultâneas não devem interferir entre si. O resultado deve ser o mesmo, como se fosse executado uma de cada vez. Por exemplo, se duas pessoas comprarem um último ingresso de um show ao mesmo tempo, deve ser tratado isoladamente. Uma compra deve acontecer e a outra dar falha, garantindo a isonomia dos dados existentes. Já a durabilidade garante que uma vez que a transação foi confirmada ou o commit executado, seus efeitos devem ser persistidos no banco de dados mesmo após a falha do sistema como por exemplo uma queda de energia. Por exemplo, se você concluiu uma compra de um sistema e ele caiu, os dados dessa compra ainda estão salvos quando o sistema for estabelecido. Isso garante a durabilidade das informações. Uma vez que a gente explicou e entendeu isso, e aí a gente vai fazer a comparação entre o ACID e o NoSQL, que é o Base, o ACID prioriza a consistência e integridade rigorosa, já o Base prioriza a disponibilidade e flexibilidade. Qual é o mais ideal para o meu desenvolvimento? A decisão depende do requisito de negócio. A consistência dos dados crítico versus disponibilidade para escalabilidade. Dependendo do que você for executar, por exemplo, no caso de sistema onde a gente tem transações bancárias, com certeza o ACID é mais eficiente, mas onde a gente não precisa e necessite desse tipo de informação, a gente pode usar o Base. Então, só para a gente entender um pouquinho a importância do ACID, a confiabilidade, o foco lógico e aplicações críticas. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o estado de execução em banco de dados. O estado de execução de transações em banco de dados compreende a gestão e é vital para a integridade e desempenho do sistema robusto. O que são estados de execução? São as fases das transações. A gente entendeu o que são as transações, agora a gente vai explicar um pouquinho quais são as fases de transações. Isso garante a gestão de progressão das informações. Aqui eu trouxe para vocês um diagrama simples para a gente tentar exemplificar, onde as transações de banco de dados com possíveis transições entre esses estados, ela representa o ciclo de vida de uma transação antes do seu início até o seu encerramento. Então a gente tem aqui, antes da transação, onde a gente tem um begin transaction, a gente inicia, ela muda esse estado para um estado ativo, onde ela tem toda a leitura e a escrita, ela encerra com o end transaction, ela encerra a transação, eu vou fazer o parcialmente efetivada, então eu vou verificar se ele atende todas as regras. Uma vez que ele atendeu, a gente faz o commit, confirma a efetividade dessa informação, encerra, ou a gente dá um abort e faz um rollback dessa informação para que seja executada. Então aqui eu trouxe separadamente para a gente entender. Então, o estado inicial, faz a transação que ainda não começou. Quando ocorre o begin transaction, a transação avança para o estado ativo. Uma vez no estado ativo, ela faz toda a leitura e escrita dessa informação. Enquanto estiver ativa, pode continuar o processo dos dados. Quando ela encerra, ela passa para um estado chamado parcialmente efetivado. Então, ele faz a verificação de todas as conformidades do banco e aí vai ocorrer. Ou ele vai dar o commit e executar essa informação e passar para efetivada, ou ele passa para o abort e faz o rollback dessa informação. Uma vez efetivada, ele faz o encerramento da informação e passa para encerrado. Uma vez que a gente entendeu que ele defalha, ele faz o rollback e volta para o estado anterior. E aí eu tenho o encerramento da informação onde é efetivada aquela transação. A gente tem o commit, que é a confirmação, salva todos os dados, e a gente tem o rollback, onde é o retorno de todas as informações. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo SQL de como ficaria o nosso exemplo inicial dentro de uma transação com todas as partes definidas. Então a gente tem a parte inicial, onde a gente starta a transação, a gente verifica o saldo, que é uma regra para verificar o saldo do usuário Maria, e a gente verifica, se Maria tiver um saldo maior ou igual a R$100,
a gente executa. O que são as ações? O decréscimo da conta dela de R$100 ou o acréscimo na conta de João de R$100. E ao final dessa transação, se a gente não acontecer nenhum erro, a gente comita essas informações e finaliza a transação, ou a gente dá o rollback e retorna para o estado anterior. O que é o estado anterior? Eu não acrescento João e eu não retiro de Maria. Isso seria o rollback dessas informações. Então, com isso, a gente tem o Begin Transaction, que é o início da transação, a gente tem o Commit, que é a confirmação da transação, ou a gente tem o Rollback, que é o cancelamento dessas informações. Isso são etapas essenciais dentro da transação para garantir a estabilidade e a informação dos dados. Então, só para a gente finalizar as considerações aqui, as transações bem gerenciadas são a espinha dorsal dos sistemas confiáveis. O domínio desses conceitos é essencial para administradores de banco de dados e desenvolvedores. Então, toda vez que a gente envolve transações que precisam de confirmações, a gente deveria, ou como desenvolvedores, ou como programadores, ou como os DBAs de banco de dados, gerenciar essas informações da forma correta. E a melhor forma de gerenciar esses dados é usando transações. Tá? E fica aqui a minha dica. Transações são essenciais para o desenvolvimento desse tipo de ações. Fica a dica. Muito obrigado pela compreensão e bom dia a todos.